E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é o seguinte. No começo dessa semana, o rapper Diddy foi preso e simplesmente o mundo só fala dele. O caso é que a prisão do Diddy desencadeou uma sequência enorme de teorias da conspiração envolvendo pessoas que trabalharam com ele, que são amigos dele, que estiveram nas festas que ele promovia, que tinham esse teor de um dos pontos que levou ele à prisão, enfim. Eu resolvi mastigar as melhores histórias aqui pra vocês pra gente poder comentar, mas já digo, são apenas teorias. A única coisa que é fato sobre isso tudo é que o Diddy está sendo acusado de diversas coisas super pesadas e que ele está preso por conta disso. As pessoas que nós vamos estar comentando nesse vídeo aqui hoje não têm envolvimento comprovado, apenas envolvimento teórico por histórias que o pessoal juntou. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar com a teoria do Justin Bieber envolvido com o Diddy em um tipo de relação sexual problemática, vamos dizer assim. Bom, depois da prisão do Diddy, as pessoas começaram a avaliar muito a relação dele com o Justin Bieber e começaram a encontrar vários vídeos perturbadores com contexto um pouco estranho, né? Que, sustentados por tudo que o Diddy foi preso, eles ganham um valor bem sombrio. Bom lembrar que nessa semana também, o Daily Mail afirmou que como o Diddy foi preso por conta dessas investigações, o Justin Bieber teria ficado muito afetado com essa situação toda, por mais que ele não tenha se pronunciado publicamente sobre isso. O nome do Diddy está envolvido com tráfico sexual e muitos outros nomes de famosos vêm surgindo nisso daí, principalmente por questão também dele estar sendo indiciado por obstrução à justiça, entre outras coisas desse tipo. O primeiro vídeo em questão que tá dando o que falar nas redes sociais é um vídeo do Justin Bieber com apenas 15 anos passando um dia com o Diddy. O vídeo é de 9 de novembro de 2009 e nele o rapper revela que Justin ia ficar com ele por 48 horas na sua casa. Ao longo do vídeo, o Diddy afirma que dá um carro de presente pro Justin e alude também que eles vão fazer travessuras nas próximas horas. Bom lembrar que ele no vídeo não fala que travessuras são essas, então as pessoas fizeram o link com essa situação toda aí problemática. Para piorar a situação mais ainda, uma peça-chave nessa teoria entra, que é a Kim Porter. Essa mulher foi esposa do Diddy por vários anos e ela é uma das pessoas que pelo jeito mais teria testemunhado as grandes coisas que ele fez. Porém, a Kim morreu simplesmente de uma pneumonia que muitos acreditam que não foi causada por algo natural. Se não bastasse isso daí tudo, recentemente, no dia 6 de setembro, agora lançaram um livro da Kim no meio de todas essas controvérsias aí do Diddy, onde pelo jeito ela conta várias histórias da situação que ela viveu com ele. Porém, a Kim morreu há alguns anos já, e quem lançou o livro foi um amigo dela que pelo jeito tinha esses diários da Kim antes da morte. Então, ele é acreditado como co-escritor do livro. Então, por isso, nem todo mundo acredita nas histórias que ele falou ali no livro, porque ele é coautor e não somente as palavras da Kim são levadas em consideração.
E qual é o ponto que o Justin Bieber se mistura nisso daí? Mistura no fato da Kim ter afirmado nesse livro aí, pelo jeito, que o Diddy fazia festas sexuais com menores de idade e que o Justin Bieber estaria envolvido nisso. Porém, ela não fala que é o Justin Bieber. Ela fala que é um popstar, adolescente, muito famoso, que hoje é um artista muito grande. Obviamente, as pessoas fizeram o link e interpretaram como Bieber. Fora que existe outros vídeos perturbadores aí dele participando de festas do Diddy, onde ele tá totalmente entorpecido. E nas alegações da prisão do Diddy aí, afirma que nessas festas que ele fazia com celebridades chamadas de freakouts, essas festas aí tinham drogas sendo usadas e injetadas em todo mundo. Um outro vídeo viralizou também que apareceu o Justin Bieber num estúdio de gravação e o Diddy meio que chegando de surpresa e o Justin ficando super desconcertado. Por quê? Nesse vídeo, o Diddy meio que pressiona e cobra o Justin Bieber de ter se afastado dele. E o Justin, se sentindo coagido, passa seu telefone ali pro Diddy e é perceptível que ele tá se sentindo muito mal com aquela situação toda e que ele não tem muito jogo de cintura para poder lidar com a situação. Enquanto o Diddy fica de braços cruzados como um cara falando várias coisas, o Justin tá assim, super assustado. Essa daí foi a primeira das conspirações que deu o que falar. E agora nós caímos na segunda conspiração, que também está sendo provavelmente a maior de todas, eu acredito, que é a do envolvimento de Jay-Z com todas essas coisas que levaram o Diddy à prisão. Por mais que nenhuma prova sobre esse envolvimento do Jay-Z tenha sido anexada nesse processo ou qualquer outra coisa envolvendo ele, uma coisa é fato: eles eram muito amigos e eles têm uma relação de mais de 20 anos de amizade. A primeira coisa que o pessoal puxou nisso daí foi a teoria de que o Diddy mandou matar o Tupac. Bom lembrar que o Tupac foi assassinado no meio dos anos 90 e que uma das pessoas que foi muito beneficiada com esse assassinato acabou sendo o Jay-Z. Por quê? Com a morte do Tupac, a rivalidade dele com outros rappers que existia naquela cena da época desapareceu. Então o Jay-Z com o Nas, que viviam meio que de certa forma uma rivalidade ali, ganharam muita notoriedade, porque é assim que funcionava o hip hop desde sempre. Sempre rolava essa coisa de um falando mal do outro e todo mundo ganhava nessa promoção aí. Bom lembrar que também após a morte do Notorious Big, isso daí ficou ainda mais em ênfase pra gente, porque só se falava em Jay-Z e Nas. Só que fica pior essa teoria da conspiração. Por quê? Nesse meio tempo que isso daí tudo estava acontecendo de morte de Tupac e afins, a Aaliyah era uma artista em total ascensão naquele período. E a Aaliyah, quando tinha 15 anos, foi casada com aquele cretino que está preso do R. Kelly. A própria Aaliyah já denunciou vários abusos que o R. Kelly fez com ela. Então sim, o R. Kelly, sendo um cara mais velho, se casou com uma menina de 15 anos nos anos 90. Quando a Aaliyah conseguiu se separar do R. Kelly, né, a Aaliyah começou a se relacionar com o Dash, que era ali amigo do Jay-Z e sócio do Jay-Z também. Só que pelo jeito o Jay-Z teve um crush ou meio que tentou se aproximar da Aaliyah porque ele teria se apaixonado pela Aaliyah ali naquele momento dos anos 90. Porém, a Aaliyah teria ficado com o Dash. Sendo assim, entra aquela história que o Jay-Z teria ficado enfurecido com essa história toda e mandado apagar a Aaliyah. Essa teoria já vinga por anos, porque muitas pessoas afirmam que após a morte da Aaliyah foi quando a Beyoncé na carreira solo começou a ascender de uma forma completamente diferente. Porém, essa história toda ganha uma nuance diferente, porque quem está afirmando tudo isso e alimentando essas teorias com vídeos que eram antigos e que agora estão ganhando conotações inéditas porque as coisas do Diddy estão sendo expostas, é a Jaguar Wright, que era muito amiga do Jay-Z também e que se afastou dele e afirmou todas essas coisas, que basicamente é a base desse vídeo aqui, na mídia.
Se não bastasse também essa situação toda aí da morte da Aaliyah, o Dash se afastou do Jay-Z e ele foi uma das pessoas que mais denunciou o R. Kelly pelas coisas que ele fez com meninas de menor idade. Curiosamente, 6 meses depois da morte da Aaliyah, o Jay-Z lança um álbum colaborativo com o R. Kelly, o que fez com que a amizade do Dash com ele simplesmente virasse poeira. Outra teoria também que ganhou muita força foi a da Jennifer Lopez e a participação dela em um tiroteio que levou ela a ficar detida na prisão por 14 horas e o Diddy não ser condenado, por mais que a princípio ele havia sido condenado. A Jennifer Lopez namorou o Diddy por vários anos. Inclusive, existem várias histórias de pessoas da indústria que afirmam que o Diddy fez muitas coisas erradas para beneficiar a carreira da Jennifer Lopez, como principalmente roubar músicas de pessoas aí. Porém, com a prisão agora do Diddy, né, isso daí teria batido de uma forma muito profunda na equipe da Jennifer Lopez e na própria Jennifer. Por quê? Com toda essa situação pública de pessoas revisitando momentos controversos da carreira do Diddy, a J.Lo teve um papel muito importante em uma das fases mais polêmicas dele, onde principalmente uma situação muito peculiar aconteceu. Em 27 de dezembro de 1999, a J.Lo, o Diddy, o segurança do Diddy e um outro rapper que tinha 21 anos na época foram presos depois de um tiroteio que aconteceu numa boate. Isso fez com que a polícia iniciasse uma investigação que, no momento que eles fizeram uma batida ali no Diddy, na J.Lo e nesses outros envolvidos, eles descobriram uma das armas do crime dentro do carro. A J.Lo ficou detida, deu um depoimento, depois ela foi inocentada e foi embora. O Diddy ficou preso mais um tempo e depois ele e o segurança dele foram embora, enquanto o outro artista menor de 21 anos que estava ali com eles acabou sendo condenado a 9 anos de prisão. A vítima naquele dia, a Natânia, né, afirmou assim que quem atirou nela foi o Diddy. E curiosamente, em uma matéria do Daily Mail, eles afirmam que quem levou a arma para o Diddy foi a Jennifer Lopez e que ela estava participando naquele dia, que ela viu tudo e que ela teria mentido no seu testemunho para livrar o Diddy e acusar o outro artista da situação toda. E acabou que o Diddy saiu de boa dessa história toda, a J.Lo também e o segurança, enquanto o outro artista ficou preso até então. Outra história que estourou também aí, envolvendo o nome do Jay-Z e toda essa nova, vamos dizer assim, busca por coisas que ele participou que são controversas, está o momento da assinatura da Rihanna. Por quê? A Rihanna é vista como uma pessoa que foi traficada para o Jay-Z, segundo teorias da conspiração. Basicamente foi o seguinte, a Rihanna tinha apenas 16 anos, ela conheceu um produtor musical em Barbados, cantou para ele e no outro dia ele pegou ela e levou ela para os Estados Unidos, tá? O pai da Rihanna não foi junto, então sim, a Rihanna foi para os Estados Unidos com um cara mais velho que ela nunca tinha visto na vida, para poder ser apresentada ao Jay-Z. O que é estranho nessa história toda é que, segundo relatos, a Rihanna só foi assinar o seu contrato com o Jay-Z às 3 da manhã. Inclusive, ele mesmo afirma isso. O que é uma história muito estranha, porque meio que ela ficou encarcerada ali dentro daquele lugar na gravadora até ser ouvida pelo Jay-Z. É claro que a história é contada de uma determinada forma, mas com essa situação toda ganha um contexto diferente. A Jaguar Wright afirma que o pai da Rihanna recebeu $500 mil dessa situação toda aí e que a própria Rihanna foi afastada da sua família e dos seus amigos para poder cumprir com essas coisas. O que sabemos que de certa forma é verdade, porque tem uma entrevista da Rihanna afirmando que ela sente falta da família, assim como também dos amigos. Mas não existe essa discussão de ter sido traficada. Bom lembrar que o pai da Rihanna chega nos Estados Unidos 24 horas depois que a Rihanna tinha ido sozinha. Então assim, a história ganha um outro contexto depois disso. Mas assim, é uma história estranha, né? Qual a chance de uma pessoa de 16 anos que nunca viu uma pessoa na vida ser liberada para ir até outro país para poder assinar um contrato com uma pessoa que também você nem sabe que é verdade? Então, tem muitas coincidências estranhas nessa história da ida da Rihanna para os Estados Unidos a princípio para poder assinar o seu primeiro contrato.
E por último, né, gente, a história da música do J. Cole, She Knows, que envolve várias pessoas aí de Hollywood. Essa música do J. Cole, ela tem diversos aspectos que são curiosos, porque ela fala da morte do Michael Jackson, ela fala da morte da Aaliyah, ela fala da morte da Left Eye, que era parte ali do TLC, ela fala um pouco sobre certas situações que poderiam colocar Beyoncé na história, a própria Mariah Carey, por mais que a música não tenha meio que esse intuito e seja uma música para falar sobre a vida da fama de Hollywood e como o J. Cole chifrou a mulher dele pra caramba, vivendo essa vida hollywoodiana. Na música, do nada, ele fala: descanse em paz, Aaliyah, descanse em paz, Left Eye. E sobre o Michael Jackson, ele fala: eu vou te ver um dia quando eu morrer. Muitos acreditam que o fato da música chamar She Knows e ter esse link com a Aaliyah tem muito a ver com o que ela sabia provavelmente sobre o que o Jay-Z era e o que o Dash pode ter falado pra ela sobre o Jay-Z, considerando que ele era sócio do Jay-Z e também foi uma das pessoas que mais apoiou as narrativas contra o R. Kelly. Inclusive, muitos acreditam que o fato da música chamar She Knows diz que ela sabia e por isso ela foi eliminada. Porque sim, a Jaguar Wright afirmou que as pessoas que sabiam demais e estavam próximas do Jay-Z eram eliminadas. A situação do Michael Jackson já é uma outra história. Por quê? O Michael Jackson entrou em guerra com a Sony no ano de 2001 e afirmou várias coisas publicamente aí, principalmente envolvendo a Mariah Carey. Por quê? A Mariah foi casada com o Tommy Mottola, que era o cabeça da Sony Music. Em determinado momento, o Tommy Mottola, quando separou da Mariah, começou a perseguir ela. Colocou escutas no telefone, colocava pessoas para perseguir ela e um dia a Mariah saiu chorando e encontrou o Michael Jackson num corredor, abraçou ele e contou pra ele tudo que estava acontecendo. E o Michael Jackson já estava vivendo aquela situação toda ali com o Tommy Mottola também e eles trocaram desabafos. Como o Michael Jackson estava sendo boicotado pela gravadora durante o lançamento do seu álbum final, que foi o Invincible, ele foi pras ruas com vários fãs e fizeram um protesto pedindo a promoção dos seus álbuns e o não silenciamento de artistas. Tanto que ele está segurando uma placa com a foto da Mariah Carey com um xizinho na boca. Em certo momento dessa promoção toda, o Michael Jackson vai numa espécie de um clube e ele afirma que o Tommy Mottola é o diabo, que ele perseguia a Mariah Carey, que ele era um cara ruim, que ele pintava e bordava com várias pessoas. And Tommy Mottola is a devil. Quando o Michael Jackson morreu, muitas teorias da conspiração começaram a circular em volta do nome dele. E o Kanye West, que a gente sabe que é uma pessoa bem doida, né, falou que o Michael Jackson havia sido morto por esses magnatas da indústria. Assim também como a irmã dele, a LaToya, e o próprio filho dele, o Prince, chegou a afirmar que o Michael Jackson atendia telefonemas de pessoas que ele brigava no telefone, que pareciam pessoas que eram da gravadora, e que ele ficava afirmando assim que eles iriam matar ele. Eles quem? Tem inclusive coisas da CNN contando sobre isso daí. Existem pessoas também que acreditam naquelas notas escritas à mão sobre a situação que o Michael Jackson estava vivendo ali como uma espécie de carta que ele ia deixar para trás para as pessoas descobrirem que ele estava sendo ameaçado. Mas aí vocês me perguntam, onde essa história se conecta com o Diddy, afinal de contas? Muito simples. O Diddy era muito amigo do Tommy Mottola, ele inclusive comprou uma casa do Tommy Mottola e eles passavam vários momentos juntos, até porque, pelo jeito, o Tommy Mottola foi uma dessas pessoas que participou de certas festas do Diddy em outras épocas. Só que ainda fica mais controverso essa história toda. Por quê? Existe um ponto em comum nisso tudo, que é um link que muitos acreditam que seja o link principal da morte do Michael Jackson, que é uma pessoa chamada Fahim Mohamed. Ele é chefe da segurança do Diddy, mas na época que o Michael Jackson morreu, ele era chefe da segurança do Michael Jackson designado pela gravadora. Só que ele tinha só 21 anos e muitos acreditam que isso é meio estranho, considerando que ele era muito jovem para estar naquela função. Só que ele também é visto como uma pessoa que tinha treinamento da CIA e muitos acreditam que a gravadora colocou talvez ele ali para poder colaborar na morte do Michael Jackson. Uma curiosidade estranha é que ele ligou para a emergência somente uma hora depois que o Michael Jackson tinha sido encontrado inconsciente. E isso daí é visto por muitos como a comprovação disso tudo relacionado a essa teoria.
Curiosamente, depois da morte do Michael Jackson, ele foi subindo de cargo e sendo promovido cada vez mais a trabalhar com pessoas grandes dentro da indústria. E é visto também que esse cara tem carta branca para fazer coisas meio que macabras para a gravadora, assim como também poderia fazer para o Diddy, considerando que o Diddy é um dos cabeças dessa história toda. Então assim, gente, é uma história atrás da outra mais cabulosa, só que como eu disse, são teorias. Isso daí pode ter um fundo de verdade ou simplesmente ser feito de coincidências macabras. Mas assim, a história tá aí para quem quiser ler, conhecer e afins. E eu pergunto para vocês agora, o que vocês acham disso tudo? Vocês acreditam nessas teorias? Vocês olham para essas teorias com fundo de verdade? Comenta aqui que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!